Como o Espiritismo explica o reencontro de almas afins e que as levam à prática do adultério? Para a doutrina espírita, quando nós renascemos com uma programação espiritual a cumprir, na área da afetividade. Essa programação espiritual pode dizer para nós que nós vamos ficar a vida inteira sozinhos, ou seja, não temos perspectiva de vinculação, ou a gente traz uma programação para casar com outro alguém. Esse é o planejamento. Ou é para casar, ou é para não casar. Simples assim. O problema é que, como todo bom planejamento, ele nem sempre é cumprido como ele é desenhado. Então, a gente se programa para não casar e casa, e se programa para não casar e realmente não casa. Se programa para casar e não casa, ou se programa para casar e casa. E quando casa, às vezes casa com quem era o programado e às vezes casa com alguém que não era o programado. O que ocorre conosco? Nós trazemos dentro de nós muitos apelos afetivos. Segundo Emmanuel, na obra Vida e Sexo, aos erros do amor, nenhum de nós escapou. Nós todos somos almas comprometidas na área da afetividade. Uns mais, outros menos, fazendo com que nenhum de nós tenha autoridade para criticar a conduta sexual de quem quer que seja. Então, em função dos conflitos que nós trazemos, nós, às vezes, fazemos uma programação para casar com determinada pessoa. Mas os apelos afetivos que a gente traz fazem, algumas vezes, com que a gente acabe se interessando por alguém antes de casar e a gente acaba até casando com uma pessoa que nem era a programada. E mais tarde aparece o que é o programado. Essa é uma possibilidade. A outra é que a gente casa com a pessoa certa, se relaciona com a pessoa correta e casa com ela. E depois que estamos casados, aparecem outras pessoas que perturbam, de certa forma, a relação do casal. Qual a razão pela qual esses indivíduos aparecem fora do casamento? Nem sempre eles são uma alma gêmea, o que é muito comum quando nós estamos envolvidos com uma pessoa e aparece outro, a gente diz assim, não, na verdade eu deveria ter casado era com aquele, não com esse. Não é bem assim. A gente até pode separar para se relacionar com a pessoa que a gente escolheu, mas você deve fazer um passo primeiro para depois fazer o segundo. Se você acha que você não está satisfeito, avalie a situação. Verifique se isso é o caso de se separar ou não. Mas a gente deve evitar, tanto quanto possível, o relacionamento com duas pessoas, porque isso gera maiores conflitos nossos para o futuro e até no presente, até socialmente, é bem desgastante. Então, as razões pelas quais esses indivíduos surgem são várias. Razão número 1, paixão. Essa pessoa ela não tem nenhum vínculo do passado. É porque a gente acaba se envolvendo num circuito de forças em que existem como se fossem ímãs e nós nos sentimos atraídos por essas pessoas pelas energias que elas possuem, sensualidade, uma série de coisas. E quando você vê, você está enredado com essa pessoa. No livro Sinal Verde, no livro Agenda Cristã, André Luiz diz: não arme ciladas afetivas para ninguém, porque você se precipitará dentro delas. Então, nunca tente seduzir as pessoas, porque você pode depois cair na própria armadilha que você tentou fazer. A paixão é um negócio muito perigoso, porque ela não tem uma raiz espiritual. Ela decorre do momento que nós estamos vivendo e a gente se sente atraído por uma determinada pessoa. O Alberto Almeida tem uma excelente definição sobre paixão. Ele diz que é par e chão. Bateu aqui, cai no chão. Então, a gente tem que tomar cuidado, até porque esses processos, eles frequentemente estão envolvidos com fortes cargas obsessivas. Entidades obsessivas que conhecem a nossa realidade íntima, sabem das nossas fragilidades, atraem determinadas pessoas que possuem os ingredientes que chamam a nossa atenção e provocam a atração entre essas pessoas e criam as situações para que você se veja
enredado nas ciladas do mundo espiritual. E quando você vê, você já está todo enrolado. Então, a gente tem que ficar bem atento, porque aqueles que atuam na obra do bem, independente de ser uma obra religiosa, mas aqueles que fazem alguma coisa em prol da sociedade, geram muito incômodo no mundo espiritual. E por isso, são sempre procuradas estratégias para tentar perturbar essas pessoas, não somente derrubá-las, mas ela fica preocupada, angustiada, isso tira o foco e diminui a capacidade de sintonia que a gente tem. Então, a paixão é a primeira razão pela qual isso acontece. Razão número 2, é um parceiro do passado, um companheiro de outras existências que já teve um relacionamento conosco, já é uma pessoa que tem um vínculo conosco, e por essa razão ele reaparece no cenário. Exemplos disso a gente encontra na obra de Ivone Pereira, nos livros Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Nimier e no Drama da Bretanha. São obras que citam uma mulher que reencarna e existem 3 homens que vivem no entorno dela em função do passado que ela possui. Ela vem programada para um, mas ela, via de regra, se envolve com os outros 2 que estão no cenário da convivência dela. Então, essas possibilidades, elas existem, de nós termos pessoas que dizem respeito ao nosso ontem, que aparecem no agora, perturbando as nossas vidas e fazendo com que a gente resvale o passo. Nesse sentido, existem algumas falas, até já comentei isso aqui em outras lives, do livro Depois da Vida, em que o Espírito diz: o amor, quando nos chega comprometido, é sinal de prova para os 3. Então, a recomendação da doutrina espírita é que a gente primeiro analise se realmente é isso que a gente quer. Porque às vezes a gente se sente atraído por alguém fora do nosso relacionamento conjugal, mas é tudo um processo de perturbação espiritual. É tudo parte de uma grande armadilha que está sendo montada para derrubar você. Preciso saber isso. E aí, a oração, a percepção do que está acontecendo, para que você mantenha a lucidez e siga seu caminho. Depois passa. Aquela onda, quando ela fura a bolha, desaparece, que a pessoa vira um nada. Essa é a paixão. E essa outra do passado, quando realmente é um indivíduo do passado, que está nosso circuito de convivência, para que a gente tenha as resistências a fim de se colocar diante da vida e mostrar que dessa vez a gente conseguiu superar a nossa dificuldade. Se, porém, a gente já não está mais interessado em conviver com a pessoa que nós estamos, a relação que nós estamos vivendo hoje, uma relação praticamente inexistente, então o que fazer? Antes de partir para o relacionamento, verificar se você já fez tudo o que você poderia fazer para salvar a relação. Nós não saímos de relação sem antes termos tentado todos os instrumentos. Por quê? Porque nós somos cobrados pela consciência. E se você sai sem ter testado tudo, amanhã você se arrepende daquilo que você não fez. Então, para que não haja arrependimento, teste todos os seus instrumentos, para que você tenha a convicção de que realmente aquela relação não vale mais a pena. Comece com a primeira pergunta. Daqui a 10 anos, eu gostaria de estar com essa pessoa? Eu gostaria de envelhecer ao lado dela? Se a resposta for sim, invista na relação. Analise que, embora as pessoas não sejam perfeitas, mas a parte positiva que ela tem pode ser mais interessante que justifique ficar. É preciso sanear a relação. Às vezes, relações que estão difíceis precisam de mais convivência, precisam de mais proximidade. O que alimenta as relações são 2 coisas: admiração e cumplicidade. Se você perdeu a admiração pelo seu parceiro, dificilmente essa relação prossegue. E se a gente perdeu a capacidade de ser cúmplice, ou seja, fazer as coisas juntos, gostar de fazer as coisas juntos, o nosso casamento está ameaçado. Então, você tem que procurar sempre trabalhar a questão da cumplicidade e descobrir instrumentos de admiração para que ele não se estiole, para que esse casamento não pereça. Verifique o livro Celeiros de Bênçãos, capítulo 34.
Sinais de problemas no lar, que você vai verificar uma série de itens aonde são citados os problemas que indicam que a gente pode estar tendo uma perturbação dentro de casa. Um evangelho no lar é um instrumento muito poderoso. Férias juntos é muito poderoso. Reinventar a relação é muito importante, porque às vezes a gente se acostumou ao lado de alguém e perdeu a capacidade de sentir o quanto é prazeroso a companhia do outro. Então, para que a gente não sinta remorso, é preciso investir tudo. Se isso acontecer e nem assim ter jeito, se a relação não conseguir prosperar, é sempre lamentável, embora às vezes seja justo. Do ponto de vista espiritual, o ideal é que a gente não fizesse isso. Que toda separação gera feridas, machucamentos, dores em ambos. Embora a gente diga, graças a Deus me livrei, ninguém casa para ser infeliz. Então, mesmo que a pessoa diga, graças a Deus me livrei, mas ela tem um período de sofrimento até ela se convencer de que a pessoa que ela elegeu não serve para a convivência dela. Se nada der certo, a gente tiver que separar, aí a gente pode pensar num relacionamento com outra pessoa. Mas tanto quanto seja possível, que a gente evite isso. No livro, não vou lembrar, há uma mensagem de Jonas de Anjos dita Sexo e Obsessão. Depois eu dou o nome da obra, vou tentar lembrar aqui. Sexo e Obsessão, em que ele trata exatamente dessas relações afetivas marcadas pelo impulso sexual como sendo a dinâmica da relação. Então ele diz, se você já andou 1000 passos, não vá mais um, pare e volte. Mesmo que você já tenha se comprometido, volte. Não avance mais. Se você já errou, nas relações que são movidas pelo impulso sexual como grande motor delas, cuidado, porque você pode estar entrando por um caminho muito perigoso. E aí, nessa mensagem, diz uma coisa bem interessante. Aconselhe-se com as pessoas, de preferência os mais velhos, porque já viveram mais, já passaram os arroubos da juventude e podem pensar com mais acerto nas decisões mais adequadas para se tomar em cada situação. Mas que a gente faça o esforço que puder, para que depois, amanhã, a gente não olhe para trás e sinta remorso pelas trilhas por onde nós passamos. Nós temos um futuro grandioso, nós temos uma rota linda para viver, e a gente deve fazer tudo o que puder para não manchar o nosso caminho e seguir feliz, olhando para trás com alegria pelas rotas que nós escolhemos, mesmo nos nossos momentos difíceis, nossos momentos complicados, porque Deus nunca nos desampara na hora que a gente mais precisa. Jorge, nós então não deveríamos ter mais cuidado com a intuição nesse caso, né, da alma gêmea, né? Na verdade, esse conceito de alma gêmea é um conceito que é diferente do conceito de metades eternas. Metades eternas é a mesma alma dividida em 2 metades, depois se junta, né? Não é isso, não. A alma gêmea são 2 espíritos que se identificam ao longo do tempo e se tornam, portanto, muito identificados, e eles passam a ter várias encarnações juntos, então eles se autodenominam de almas gêmeas, mas não foi Deus que os designou assim. Eles é que se autodenominam. As almas gêmeas são exatamente isso. Mas as almas gêmeas nem sempre são positivas. 2 almas que bebem a diversas existências são almas gêmeas também. 2 almas que se comprometeram na área da sexualidade também são almas gêmeas. Então, nem sempre a gemelitude espiritual garante evolução. A gente pode ter um cúmplice espiritual que nos arrasta na direção do buraco. Agora, é muito comum as pessoas, quando elas estão assim mais apaixonadas, elas dizerem que elas encontraram a alma gêmea delas. E às vezes não é bem a alma gêmea, pode ser uma alma gemida que ela encontrou. E aí é a dificuldade para a gente conseguir se desembaraçar depois que a gente se envolve nessas circunstâncias. Então, o conceito existe, mas a gente tem que ter muita prudência, porque às vezes a gente brinca com isso, dizer assim, encontrei minha alma gêmea, agora encontrei uma gêmea. As almas gêmeas, elas têm tanta identidade que as demais coisas, elas desaparecem diante de nós. A gente perde, as outras coisas não são mais tão importantes. E a cumplicidade afetiva supera os impulsos mais ardentes da questão da sexualidade nas almas gêmeas. Então, aí a gente vai medir se é uma alma gêmea ou não.